Primeiramente, Dani, obrigada, porque nos estudos você deu um apoio e suporte aí com as crianças, então isso aqui só saiu porque tu deu o suporte lá em casa. E lembrando também, dando um olá para todo mundo que está assistindo online também. É um prazer a gente estar aqui. É um prazer maior ainda falar sobre esse tema que eu confesso que eu nunca falei antes. E isso me pegou um pouquinho desprevenida, inclusive deixa eu ver a hora aqui para eu não falar demais. Me pegou desprevenida porque eu comecei a estudar o tema, e as meninas vão atestar isso. Eu falei que eu ia começar a falar sobre tal versículo, aí depois eu mudei, aí depois eu fui estudando mais, lendo mais, aí tinha mais ramificações. Aí eu falei, minha gente, não tem como falar sobre tudo isso, eu vou ter que escolher uma linha. E já por isso eu peço perdão às irmãs, que normalmente eu gosto de simplificar o máximo possível, eu gosto de ser mais direta ao ponto quando eu vou falar. Mas dessa vez eu não consegui. Então, eu vou falar, se alguma coisa ficar de fora, se alguma coisa ficar confusa, vai ter tempo de pergunta? Podem perguntar depois. Se eu não conseguir responder, eu passo para o meu marido, ele está aí. Modéstia à parte. Eu passo para ele qualquer coisa, mas só dando um sobreaviso que realmente é muito conteúdo, é uma coisa maravilhosa. Que eu não sei vocês, mas muitas vezes quando a gente começa a estudar sobre um tema, vai se mostrando cada vez mais intrínseco, cada vez mais complexo. A Bíblia toda é fantástica, maravilhosa, porque tem uma coisa conectada à outra que faz sentido, nossa, está encaixando aqui, faz todo sentido, uau. E quando você dá um passo para trás, tudo isso, então, revela a imagem maior, que é a imagem do nosso Deus Criador, que está por detrás de todas as coisas como autor da nossa história. Então, vamos falar sobre modéstia. Não somente modéstia, mas a raiz da modéstia. E a minha esperança é que, mesmo que nada fique na cabeça, né, que muitas vezes a gente não sai do estudo e nada, a gente esquece logo depois que aprendeu, ouviu, mas que pelo menos a gente consiga quebrar a barreira da superficialidade quando a gente está falando sobre modéstia. A gente está acostumado a falar sobre modéstia e aí pensa, não, é só uma questão de, né, quantidade de tecido, quanta pele está sendo exposta, né? De atrair olhares indecentes ou não. E, na verdade, é uma coisa que vai muito além do que isso. Que vai muito além do que isso. Eu estudei, na minha infância, adolescência, por alguns anos, eu não me lembro quanto, mais ou menos, acho que uns 8, 9 anos, dos meus anos escolares, numa escola cristã americana, lá em São Paulo. E lá não tinha essa coisa de farda. Os alunos usavam a roupa que eles queriam, ou que os pais botavam, né, nos alunos. Os pais que conseguiam, né, escolher as roupas dos alunos, os mais velhos já se escolhiam por si sós. E por causa disso, e por ser uma escola cristã, tinha regulamentação. E era uma regulamentação um pouco Caxias. E olhando para trás agora, eu me lembro que eu e meus colegas, a gente conversava e descobria que tinha algum colega entre nós que foi mandado para casa, ligaram para os pais, a coordenadoria ligou para os pais porque estava faltando 1 centímetro da alça, estava muito fina. A alça aqui não podia ser tão fina assim. Ou a saia, né, o short, estava 1 centímetro acima do que era permitido. Eu me lembro que tinham professores que andavam com réguas nas bolsas, no bolso, justamente para, né, pegar o aluno desprevenido. E não era apenas as meninas, não, porque para os meninos também tinham, mas geralmente era mais as meninas que eram entregues à coordenadoria, né? E a gente sempre ficava de olho nisso, e era uma fofoca, né, quando os alunos eram mandados de volta para casa, tinham que voltar para casa, trocar de roupa, enfim. Só que, anos depois, sabe quando a gente vai atrás, vai tentar descobrir, né, onde é que estão nossos colegas, né, aquele pessoal com quem nós estudamos na escola, onde é que eles estão? E eu tive a oportunidade de caçar, ficar fuçando no Facebook, a gente tem essa terrível
máquina, né? Esse instrumento maravilhoso e terrível ao mesmo tempo que a gente consegue virar, né? Ficar fuçando na vida dos outros. E, infelizmente, eu caí nessa cilada e fui atrás para ver onde é que estavam meus colegas e outros alunos da escola. E eu vi que havia muitos que haviam ainda mantido-se no caminho do Senhor. Alguns viraram pastores, outras mulheres muito piedosas, missionárias. E, ao mesmo tempo, havia muitos alunos, ex-alunos da escola, que estavam imersos na cultura da sensualidade, entregues à devassidão, usando roupas piores, muito piores do que aquelas que estavam sendo proibidas nos anos escolares. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a modéstia não é uma lista de regras que a gente deve ou não deve seguir. A modéstia vai muito além disso. Como a gente bem sabe, a lei não tem a capacidade de transformar corações. Muito pelo contrário, a lei gera culpa, porque nós somos incapazes de cumprir essa lei. E eu queria ver com vocês um dos versículos, um dos textos que é muito usado para tratar sobre esse assunto, que inclusive está na lembrancinha. Está vendo, Carol? Estou usando o versículo que eu falei que ia usar. 1 Timóteo 2, 9 a 10. Se você não trouxe sua Bíblia, pega a lembrancinha que está em cima, a minha está aí. E eu não sei que versão foi usada na lembrancinha, mas eu vou ler da NAA. Está escrito o seguinte: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Eu não vou entrar no contexto dessa passagem. Diga-se de passagem que é um contexto muito polêmico e que eu vou fugir da polêmica agora, porque já tem muita polêmica pela frente. Mas Paulo aqui está falando a uma igreja, dando orientações a como os membros de uma determinada igreja deveriam se portar em comunidade. Ele estava prezando aqui, nesse instante, pela aparência. Ele estava prezando pela aparência, como as pessoas estavam vendo os outros, mas não a aparência com trajes decentes e tranças no cabelo, ouro e pérolas, mas a aparência das boas obras, as boas obras que podem ser vistas, né? Os frutos que nós podemos identificar na vida dos outros. E ele, antes disso, ele já fala em referência aos homens, que os homens deveriam orar a Deus, ter orações puras em todo lugar, sem ira, sem brigas. Então, a modéstia aqui se encontra em contexto de comunidade, de comunhão. E eu queria fazer uma coisa meio óbvia com vocês aqui, que talvez não seja tão óbvia assim. Mas essa palavra modéstia e bom senso também aqui, elas estão qualificando a forma de vestir. A palavra modéstia em si, por si mesma, ela não tem nada a ver com roupa. Então, desde imediato, nós já percebemos que modéstia vai além de roupa. E é interessante, porque eu estava dando uma olhadinha, e eu não sei nada de grego, mas eu fuço lá num aplicativo bacana lá que dá para verificar as palavras originais, o texto original que dá as definições. E essa palavrinha modéstia aqui, e meu marido está aí, eu vou tentar pronunciar a palavra aidos, essa palavrinha modéstia, ela significa literalmente vergonha. Então, Paulo está orientando para que as mulheres se vistam com vergonha. Mas não é essa vergonha a mesma que a gente sente depois de ter cometido um ato vergonhoso. Não é porque nós precisamos ter vergonha do nosso corpo, não é porque nós precisamos ter vergonha de nós mesmos, mas é aquela vergonha que a nossa mãe gostaria que nós tivéssemos.
Quando ela fala, tu não tem vergonha na cara, não? De fazer uma coisa dessa, né? Ela poderia ter falado, tu não tem aidos na cara, não? É essa vergonha que está falando aqui. É uma vergonha que nos impede, que previne, que prevê que algum comportamento nosso pode dar ocasião a um ato vergonhoso. Então, não é aquele sentimento de vergonha terrível que a gente sente, né, quando a gente comete alguma coisa indecente, inapropriada, mas é aquele sentimento, aquela disposição no coração que a gente percebe, não, isso aqui é inapropriado e eu não vou fazer. Essa é a modéstia. E vocês estão percebendo como isso não se aplica apenas às vestimentas, mas todo o nosso comportamento. Todo o nosso comportamento. Então, a modéstia que a Bíblia nos apresenta como virtude, porque em toda a Bíblia nós encontramos, e curiosamente, essa palavrinha aqui, aidos, ela só aparece aqui. Ela não aparece em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Eu fucei. Eu cacei. Pode ser que tenha em outras, de outras formas, mas essa palavrinha aqui só existe aqui. Essa palavrinha aqui, e também outras palavras que descrevem a modéstia, em todo instante na Bíblia é apresentado como uma virtude. E então, nós podemos então entender isso como sendo uma atitude que vem de um coração que está humildemente atento aos efeitos do seu comportamento e como isso pode se tornar ocasião para o pecado dos outros. É uma ciência de comunhão, é uma ciência de que existe um outro ao seu lado e de que o seu comportamento, as suas escolhas vão afetar essa pessoa. E, naturalmente, nós estamos falando de vergonha, vamos ter que falar também do seu oposto. E está todo mundo aqui de máscara, não vou pedir para vocês gritarem, mas qual é o oposto da glória, de vergonha? O oposto de vergonha é glória. Nós temos vergonha e outras pessoas apresentam uma forma de sanar isso com glória. Provérbios 12, 9. Nós podemos ver lá. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Olha só, glória, a gente sabe bem que por si só não é o problema, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. A glória de Deus é uma coisa assombrosa que nós devemos almejar. O problema é justamente quem está dando a glória e para quem. A quem essa glória está sendo dada? Quem está recebendo a glória? Salmo 4:2. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Então, aqui a gente vai apresentar outra palavrinha. Vocês estão vendo que tem várias palavrinhas surgindo aí, né? Tem modéstia, tem vergonha, tem glória, e agora mais uma palavrinha, vaidade. E essa vaidade, ela pode ser vista na Bíblia justamente como a busca do ser humano por uma glória própria, por satisfação própria. Então, nós vemos, de um lado, a modéstia e, de outro lado, a vaidade. Podemos, talvez, considerá-los como opostos. Assim como vergonha e glória são opostos, a modéstia, então, e a vaidade também podem ser considerados opostos. E olha aí, vaidade, biblicamente, na Bíblia, a palavra vaidade traduz-se literalmente como sopro, ar. Em algumas instâncias é traduzido também como vazio, essa palavrinha vaidade. Olha que curioso. Em Salmo 1, nós vemos que o ímpio, né, ele é dispersado como palha no vento, né, soprado de lá para cá, inflados pela sua própria vaidade. E é mais curioso ainda, porque quando nós vemos lá em Gênesis 2:7, e eu estou amarrando aqui as pontinhas, eu sei que está um pouquinho confuso, mas tentem acompanhar. Lá em Gênesis 2:7, a Bíblia nos diz que nós vemos que o homem foi criado, e quando ele foi criado, ele recebeu o quê de Deus?
o sopro de Deus em suas narinas. Então, agora nós temos 2 sopros aqui, né? Nós temos o sopro da vaidade, o vazio, o ar que dispersa os ímpios como palha, que infla os egos. E do outro lado, então, nós temos o sopro divino de Deus. E a Bíblia diz, então, que o homem, ao receber o sopro de Deus em suas narinas, ele se tornou o quê? Alma vivente. E a palavra alma aqui significa literalmente desejo, fome, apetite. Que é curioso, em outros lugares é traduzido até mesmo como garganta, essa palavra. E eu fui aprender Libras esses dias, por encorajamento da igreja, né? Eu fui tentar aprender umas palavrinhas em Libras. E a palavra para desejo, a palavra para desejo é justamente o dedinho na garganta. E eu pensei, pronto, justo aí, eles entenderam, pegaram bem o conceito. Alma, nós somos desejo. E o reverendo Jonas Madureira fala no seu livro Inteligência Humilhada, que nós somos fome ambulante. Nós não temos fome, nós somos fome. Nós temos um vazio dentro de nós e nós somos, então, carentes de sermos preenchidos pelo sopro divino. O que acontece? Ocorreu a queda, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado e nós, então, estamos buscando a vaidade, como vaidade, preencher aquilo que deveria ser apenas preenchido pelo sopro divino. Nós buscamos o ar, o vazio. Né? E eu acho bacana que eu vi o livro que vai ser sorteado. É o livro que vai ser sorteado, Dani? É? Pronto, perfeito. Esse livro, Ego Transformado, ele fala muito sobre isso, do Tim Keller. Ele fala sobre o inflar do ego. E a pessoa que ganhar vai ser muito abençoada, e as que não ganharem também vão ser, porque vão adquirir onde puderem, quando puderem, para ler mais sobre isso. Então, nós temos um cenário aqui. Nós somos carentes, nós estamos vazios e nós estamos sedentos por glória. Nós queremos glória, nós queremos nos preencher de alguma forma. E nos encontramos, então, no mundo correndo atrás de várias glórias passageiras, né? Vaidades após vaidades. Qualquer coisa que a gente encontra por aí e que nos satisfaça, que nos dê um sentido de coesão por um momento, isso nós usamos para nos alimentar. E a gente vive numa sociedade, especialmente hoje em dia, né, com a pandemia e tudo mais, com todo mundo trancado em casa, em que as redes sociais são quase uma vitrine para nossas almas, né? E eu não estou vendo a cara de ninguém por causa da máscara. Eu não sei se um perfil desses pode ser o seu, mas nós vemos muitos perfis em que as únicas fotos que nós vemos são fotos próprias. São fotos, às vezes, sensuais. São fotos que, às vezes, até mesmo para mostrar que a devocional do dia foi batida, né? Olha só, eu fiz a minha devocional do dia. Estou aqui a foto. Talvez uma foto para mostrar que nós estamos malhando. Esse aí você não vai encontrar no meu perfil, né? Eu só tenho criança e donuts. Os nossos perfis nas redes sociais, eles falam muito sobre quem nós somos. E é um dos motivos pelos quais é muito difícil falar sobre isso, né? Que a gente fica se autoanalisando e pensando assim, caramba, estou falando isso aqui, daqui a pouco todo mundo vai correr para o meu perfil para ver se eu estou vivendo de acordo com o que eu estou falando. Mas isso fala muito, porque nós vivemos numa cultura sedenta por glória. Nós queremos os likes. Nós postamos, e quando a gente vê lá a notificação, né, no Facebook, que alguém deu um like, alguém deu um comentário, melhor ainda. Alguém comenta, linda, belíssima, a gente se sente toda, né, maravilhosa. Não estou dizendo que necessariamente seja uma coisa ruim, mas é curioso a gente ver, especialmente a nossa própria reação quando isso acontece, né? A gente observar a nossa reação.
a gente observar o que nós temos colocado lá, a gente observar como é que nós temos tentado preencher esse desejo que nós temos por glória. Nós gostamos de falar sobre nós mesmos, né? Às vezes, a gente está numa conversa e a outra pessoa está falando e a gente só está esperando a pessoa parar de falar para a gente começar a falar, né? Sobre nós. A gente não está nem prestando atenção na outra pessoa. A gente quer atenção para nós. Deixa a outra pessoa terminar de falar para eu poder contar a minha experiência. Eu sei que isso está mexendo em algumas pessoas, porque mexeu comigo também quando eu estava falando. Eu não posso ser a única, não, viu? Às vezes, nós gostamos até mesmo de expor os nossos próprios pecados para os outros, de uma forma indecente, imodesta. Às vezes, nós queremos parecer contritos, porque muito tempo atrás nós éramos de tal e tal forma, né, e a gente entra em detalhes, de repente, que não são necessários, falando, nos expondo de certa forma para pessoas, não para qualquer mérito daquela pessoa, mas simplesmente para a pessoa olhar para a gente e falar: uau, você, hein? Tu foi um caso sério, mas agora, graças a Deus, né? Sangue de Jesus te lavou, mas uau, que vida devassa você teve. Ou até mesmo um pecado que você escondeu e você quer contar apenas para uma outra pessoa, para ver a reação da outra pessoa. O que você está querendo com aquela outra pessoa? Você está amando ou você está usando ela para obter a sua glória? Uma sensação de satisfação em si mesma. Nós somos muito criativos, né, para o mal, infelizmente. Deus nos deu uma criatividade magnífica para fazer coisas maravilhosas nesse mundo e o pecado distorceu isso. E é impressionante como a gente consegue distorcer isso. É impressionante. É por isso que a gente precisa sempre questionar o que nós estamos fazendo, a nossa atitude. Os nossos posts, né? Por que você está postando isso? Por que você vai falar aquilo? Por que você está vestindo isso? E eu vou sair um pouquinho, eu vou fazer uma coisa que eu não deveria fazer, mas eu vou fugir um pouquinho do esboço. E se eu me perder um pouquinho, eu volto aqui, vou tentar fazer uma aterrissagem tranquila no restante. Mas quando nós falamos sobre vergonha, nós estamos falando sobre modelos. Nós estamos falando sobre uma pessoa que nós olhamos, pode ser uma pessoa imaginária, ou uma pessoa real, que nós olhamos, e que nós imaginamos que se nós fôssemos igual a essa pessoa, nós seríamos pessoas gloriosas, seríamos pessoas respeitáveis, admiráveis. Então, no meu caso, é muito fácil eu adotar como modelo para mim uma mãe homeschooler que tem a casa perfeita, que nunca perde a cabeça com as crianças, sempre tem uma palavra mansa para falar para elas, sempre tem uma comidinha com 5 cores diferentes para colocar no prato das crianças, e as lixeiras da casa estão sempre vazias, porque ninguém em casa usa nada para jogar fora, né? Especialmente banheiro. Esse é um modelo que eu pessoalmente tenho, ao qual eu me recorro muitas vezes. E é um modelo que muitas vezes não, todo dia eu falho em alcançar esse modelo. Pense um pouquinho, na sua cabeça, com quem você queria se parecer mais? E que faz você se sentir envergonhada? Com quem você gostaria de ser e o que você faz, se esforça para fazer, justamente para obter glória dos outros, para poder se sentir como uma pessoa digna de ser reconhecida? Os nossos modelos são diferentes de morais. Moral é um conjunto de regras que nós seguimos, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos, são regras que nós cumprimos ou descumprimos. Se descumprirmos, nós somos culpados, mas modelo já é uma coisa complicada.
Modelo é uma coisa complicada porque ela tem a ver com comportamentos. São coisas mais complexas. E o nosso modelo último, quem é que nós deveríamos estar imitando? Muitas vezes, um tempo atrás, quando eu ainda estava começando a estudar a Bíblia, eu ficava perguntando, sim, mas tudo bem, eu preciso ser que nem Jesus, mas não tem nenhuma mulher aqui, não, na Bíblia, para eu poder seguir, para poder imitar, para ser parecido com ela? A resposta é não. O nosso modelo último é a Cristo. Se a gente tentar imitar qualquer outra mulher, nós estamos tentando nos colocar no lugar onde nós não deveríamos estar. Nós estamos negligenciando onde nós estamos e o que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Então, modelos. E quando nós deixamos de ser como aquilo que nós queremos ser, nós experimentamos, então, vergonha. Foi justamente isso que Adão e Eva experimentaram. Tem a vergonha falsa. Eu sinto vergonha falsa por não ter o meu chão limpo todos os dias. Por quê? Porque o meu modelo é falso. Agora, minha vergonha verdadeira é aquela que eu sinto quando eu não sou a pessoa mansa que eu deveria ser com meus filhos. Voltando, então. Vamos fazer a aterrissagem, voltando. Então, nós vemos extremos nesse mundo. Nós temos vários modelos, né? Nós somos criativos nos nossos modelos que nós queremos ser. Tem o modelo daquela pessoa que é super autêntica, né? Tem a autenticidade é a regra, ninguém manda em mim. Quanto mais original, melhor. E é curioso porque ninguém nunca consegue ser puramente original, a gente está sempre imitando alguém. Para eles, nós não podemos falar o que pode vestir, como pode se portar. Eles são inconsequentes com a forma de agir para com o outro, são extremamente individualistas. Eu visto o que eu quiser, o problema é teu. O pecado está naquele que está olhando, né? Podemos chamar esses de libertinos? Vamos dar uma palavrinha para eles, libertinos. E do outro lado, então, nós temos os legalistas. Porque são as pessoas que veem esse problema, então, e vão providenciar a solução para isso. Então, está todo mundo aqui, tá muito imodesto, está revelando muita coisa. Vamos sanar isso aqui. A gente não vai conversar sobre coração, a gente vai falar aqui sobre regras. Então, para você ser uma pessoa modesta, você tem que ter não sei quanto aqui, não pode ser acima do joelho e tal. Eu não estou dizendo que não pode haver regras. Na verdade, precisa por causa do pecado no nosso coração. Há ambientes e ocasiões em que realmente isso é necessário. Porque, senão, por causa da corrupção do nosso coração, a gente realmente enfia o pé na jaca. O problema é que o legalismo leva as pessoas a adotarem isso como moralidade própria, como glória para si mesmos, e a começar a criticar os outros de acordo com o que estão vestindo. E não há fim. Não há fim. Lembrando lá, a escola onde eu estudei, depois de um tempo eu voltei para estudar lá, voltei para trabalhar um pouquinho lá, e eu me lembro que eu estava trabalhando no escritório, com o auxiliar lá do escritório, e a gente estava xerocando alguns documentos e tudo mais, e eu percebi que os documentos de muito tempo atrás, eu estava folheando documentos de, não sei, décadas anteriores, que era uma escola muito velha, eu percebi que os padrões de decência eram muito mais rígidos do que na minha época. Eram muito mais rígidos. As pessoas eram expulsas por conta de uma coisa que eu estava vestindo naquele dia. As regras humanas acabam mudando. Elas não têm limites. O que nós podemos fazer é analisar o coração. O que acontece quando nós começamos a impor regras sem analisar o coração? O nosso coração já deseja glória por si mesmo, vai adotar a regra como glória, e nós esquecemos, porque é muito mais fácil a gente apresentar uma lista, né? Eu sei que, por exemplo, eu gostaria muito de ter uma lista para bater no final do dia. Eu fui isso, 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 eu fui isso. Então, eu estou bem. Deus
Não preciso nem do teu perdão, porque hoje eu fui uma pessoa boa, né? Hoje eu consegui bater a meta. Os legalistas, então, adotam essas leis como moralidade e motivo de glória própria. Ambos esses extremos vivem para a glória dos homens. E ambos esses extremos têm pavor da rejeição dos homens. Tem pavor. É cansativo. Porque eles vivem com medo da humilhação, eles vivem com medo de serem expostos, e todo o seu esforço está empenhado em manter as aparências. Elas não conhecem a paz verdadeira. As nossas almas, elas foram criadas para serem saciadas apenas por Deus. E quando a gente troca isso por outra coisa, a gente se torna literalmente incapaz de amar ao nosso próximo, porque a gente está muito ocupando usando o próximo. Usando ele para receber elogio, usando ele para receber olhares lascivos, para a gente se sentir bem quanto a nós mesmos. Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento, porque é muito fácil a gente começar a olhar, não, tal e tal pessoa poderia estar ouvindo isso, né? Acho que tal e tal pessoa, ela se veste um pouco indecentemente, ou ela é um pouquinho modesta no falar, ou ela posta essas coisas no Instagram. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a gente está fazendo isso, a gente corre o risco de estarmos sendo legalistas também. O legalista gosta de criticar, porque quando coloca o outro para baixo, se sente melhor. O ponto aqui é a gente analisar o nosso próprio coração. E nós estamos imersos nessa cultura onde há esses dois extremos. Nós não somos imunes a isso. Nós estamos dentro de uma cultura de sensualidade, dentro de uma cultura de exibicionismo. É absurdo. Não tem um filme de Netflix que a gente assista agora que não tenha um casal de lésbicas. A gente estava assistindo agora Cobra Kai. Meu marido estava feliz da vida que estava passando um seriado, finalmente. Aí, de repente, depois de não sei quantos episódios, ele falou, Hendrika, não tem jeito não. Apareceu, finalmente, um casal de lésbicas. Essa é a nossa cultura. Também faz parte da nossa cultura o outro extremo, de querer impor as regras. Então, nós não estamos imunes. Nós estamos nesse constante pêndulo, tentando encontrar um equilíbrio. É uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. A modéstia é justamente um fruto de um coração que está plenamente satisfeito, mas não nas coisas do mundo. Um coração que está satisfeito em Cristo, acima de tudo. Vamos ver um pouquinho, então, agora, rapidamente, como é que essa modéstia se porta. Primeiro, ela está intimamente ligada à humildade. Intimamente ligada à humildade. Na verdade, a humildade precede a modéstia. É impossível nós sermos verdadeiramente modestas se nós não formos humildes. É possível que você esteja vestida até aqui, com a roupa mais decente desse planeta, e esteja sendo imodesta. É possível você estar completamente coberta, né, com a burca até, e está sendo imodesta. Porque o seu coração está buscando glória dos homens. Porque o seu coração não está se humilhando perante Deus. E nós temos o maior exemplo, que é Jesus Cristo. Que ele, como diz a palavra, sendo Deus, não considerou isso como sendo motivo para se gabar e procurar a glória dos homens. Em João 5:41 a 44, ele diz assim: eu não aceito glória que vem de pessoas, sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, olha a autenticidade, né? Achar que não precisa de mais ninguém para obter a sua glória. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como então vocês podem crer? Vocês que aceitam a glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único. Um coração humilde é um coração, então,
que não tem medo de dizer não para a glória dos homens e não tem medo de se encarar com sinceridade. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente olhar para dentro de nós mesmos e ver que a gente é podre mesmo. Que aquela coisa bondosa que a gente achou que tinha feito, na realidade, não prestou para nada. No fundo, no fundo, no fundo, a gente está orgulhoso porque a gente fez aquilo lá. Orgulho nosso. A gente esquece de Deus um pouquinho, só para a gente se sentir bem a respeito de nós mesmos, né? Por um instante, a gente não precisa de Deus. E é uma coisa dolorida a gente olhar para dentro de nós mesmos. É uma coisa dolorida, é por isso que isso se chama mortificar a carne, tomar a sua cruz. Você acha que isso é fácil? Não é. Você morrer diariamente para si mesmo, você olhar para si e encarar o fato de que você não presta. Dani, Carol, a gente não presta. Eu não presto. Mas a verdadeira humildade, ela não tem medo de fazer isso. Ela não é uma abordagem que a gente olha e a gente começa a se desesperar. Porque é assim que as pessoas fazem que não conhecem a Deus. Começam a perceber quão horríveis eles são de fato por dentro e enlouquecem. E vão afogar as mágoas não sei aonde, e desistem da vida, e buscam suicídio. A verdadeira humildade, se Deus nos permitir que a gente alcance isso um dia, porque é uma coisa quase impossível, né, para nós, mas pelo poder de Deus nós conseguiremos. A verdadeira humildade é o olhar para dentro de si e ver que nós somos de fato quem nós somos, mas Deus é quem Ele é. E por isso nós não precisamos ter medo. Ser forte e corajoso. Seja capaz de olhar para dentro de si e seja sincera. Não arrume desculpa para aquilo que você está fazendo, para aquilo que você acha que está fazendo certo, quando na realidade você está usurpando a glória de Deus. Essa é a atitude de um coração humilde. Adão e Eva, eles viram a sua glória, a sua vergonha exposta. Qual foi a primeira atitude deles? Eles se cobriram com folhas, né? Que o vento da vaidade era só soprar, que as folhas iam se levantar e revelar tudo por debaixo, toda a vergonha. E o que Deus fez? Ele, então, simbolicamente, matou um animal e cobriu-os de uma forma decente. Ele nos cobre, então, com a justiça de Cristo. E é apenas por causa disso que nós podemos olhar para nós mesmas e entender quem nós somos. Sem medo. A gente entende isso como o pastor Davi Charles Gomes uma vez me falou. A gente olha para os nossos pecados passados e a gente coloca uma moldura ao redor deles. Nós não precisamos esquecer, nós não precisamos nos envergonhar mais. Nós emolduramos aquilo e nós colocamos na nossa alma para a gente lembrar quem nós somos, mas quem Deus é. A gente precisa colocar as coisas na perspectiva da graça. E somente a partir disso, então, nós podemos compreender, então, a humildade e, a partir disso, sermos pessoas verdadeiramente modestas. A pessoa modesta é uma pessoa em paz. A pessoa modesta é uma pessoa que não está a hora toda preocupada com a forma com a qual o outro está olhando para ela. É uma pessoa que não está a hora toda, será que, né? Será que, nossa, ele não me cumprimentou. O que será que foi isso? Tem que ir atrás. Por que tal e tal pessoa não deu like na minha foto? Eu tenho que ligar. Será que as pessoas estão olhando para isso aqui? Né? O que preciso fazer para as pessoas gostarem de mim? Uma pessoa modesta é uma pessoa em paz. Porque ela já tem tudo o que ela precisa.
E ela não precisa ficar se preocupando consigo mesma a hora toda. É uma pessoa que até mesmo esquece que ela está lá. Ela está preocupada com o outro. Ela está preocupada com o que ela pode fazer para servir. Ela está preocupada com o que o comportamento dela vai fazer para afetar os outros. E não o que o comportamento dos outros está fazendo para afetar a ela. É uma pessoa em paz. Você tem essa paz? É uma paz sobrenatural, né? É uma paz que nós não conseguimos através de leis, através de liberdade libidinosa. Uma pessoa modesta não tem medo de não ser reconhecida, não tem medo de ser colocada em segundo plano. Não tem medo até mesmo de sumir do palco. Uma pessoa modesta, ela está tudo bem. Se ela se esforçar, e eu sei que é muito difícil, especialmente para a dona de casa, né, que a gente arruma a casa o dia todo e a gente quer ser reconhecida ao final do dia, quando a gente faz aquela macarronada magnífica, né, a gente prova e acha, gente, que coisa maravilhosa, põe na mesa, todo mundo come, ninguém fala uma palavra. Nada. E pior ainda quando tem visita, né, porque pelo menos a visita poderia elogiar a comida, né, da anfitriã. Pior ainda aí. Uma pessoa modesta, um coração modesto, não se preocupa com isso. Quando corta o cabelo, ninguém comenta nada. Não sei vocês, mas isso incomoda um pouquinho, né? Quando a gente corta o cabelo, quando a gente tinge o cabelo, corta, compra roupa nova e até mesmo nem o marido percebe. Aí a gente tem que ter uma conversa séria com o marido. Mas se o nosso coração está tão incomodado a ponto de se ressentir das pessoas, isso é porque nós temos um sério problema de glória. Qual é a glória que nós estamos buscando? Uma pessoa modesta não se importa em trabalhar fielmente nos bastidores. Não é porque ninguém está vendo ela que ela vai parar de trabalhar. Não é porque ninguém está vendo ela que ela vai parar de servir a Deus fielmente com seus dons e talentos. Não é porque ninguém está lá para dar aplauso, não é porque ninguém está batendo foto para postar depois na internet, não é porque ninguém está lá para registrar aquele momento, que ela vai deixar de ser fiel a Deus e trabalhar fielmente, com excelência. Com excelência. Porque essa pessoa, ela já tem tudo o que ela precisa. Ela já foi aceita pela única pessoa que poderia rejeitá-la. A única pessoa que poderia expulsar-nos da presença, e isso faria toda a diferença. Essa pessoa nos acolhe, e não apenas nos acolhe, mas dá o seu próprio nome. Nós somos adotados por essa pessoa, pelo nosso Deus. Ele não tem vergonha de nos chamar filhos deles, porque nós somos revestidos, então, pela justiça de Cristo. Finalmente, irmãs, uma pessoa modesta, ela vive em consideração ao seu próximo. E eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria enfatizar um pouquinho mais, porque nós vivemos em comunhão, nós vivemos em comunidade. E é muito, muito, muito fácil a gente adotar esse pensamento, né, de, eu não me importo com a opinião dos outros. Que se dane, perdão a palavra, mas, né, a opinião dos outros, tanto faz, eu faço o que eu quero, que me faz sentir bem. É isso que importa. Queridas, esse pensamento é um pensamento que destrói relacionamentos. E a modéstia justamente está aí para representar a Cristo no relacionamento. É o servir ao seu próximo através das suas palavras, pensando, será que é possível que eu, através de algum ato meu, vá permitir que um irmão ou irmã minha tropece? Nós precisamos ter em vista o pecado como uma coisa tão horrorosa, que a gente não consegue conceber como uma atitude nossa vai fazer um irmão amado nosso cair, tropeçar. Isso deveria ser a coisa que nos grite quando antes de nós começarmos a falar, gabar sobre alguma coisa. É apropriado você falar de tal e tal forma, em tal e tal lugar? Eu não estou desculpando o
o pecado dos outros. Não é porque você vai fazer uma coisa que provoque os outros a pecar, que eles são desculpados. Muito pelo contrário, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Mas deveria estar inculcado em nós o desejo, um amor tão forte pelo próximo, que a gente não consegue não considerar os outros nos nossos atos. Não considerar as irmãs. Como você está se vestindo? Como você está falando? É em consideração ao próximo? O que você posta na internet? É porque você quer que os outros cobicem o seu estilo de vida? Pelo menos aquele retrato, né? Porque a gente sabe que é só um retrato. O que você está querendo provocar no outro através das suas palavras? Você está querendo que eles adorem a você ao invés de Cristo? Queridas, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E isso só será possível a partir do momento em que Ele é tudo que nós desejamos. Quando Ele é o único em nossa vida que nos traz vontade, desejos de agradar, nós então vamos deixar de lado todas as outras coisas. Nós seremos realmente capazes de morrer uns pelos outros. Isso ofende o irmão? Tudo bem. Eu acredito que não seja o problema, mas não tem problema abrir mão. A questão da modéstia vai muito além das vestimentas. As vestimentas fazem uma parte importante, especial em comunidade, por causa da cultura da sensualidade. Mas uma pessoa que é modesta, isso já faz parte natural da forma dela agir. Se é preciso de regra apenas nessa área da vida dela, então está faltando alguma coisa aí. Está faltando alguma coisa. Queria terminar aqui com o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei, enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva, e no meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Queridas, que nossa vida, que nós sumamos da nossa vida, que nós possamos ser invisíveis aqui, que seja apenas Cristo, que as pessoas até mesmo esqueçam o que a gente estava vestindo, né? Que as pessoas sejam incapazes até mesmo de se lembrar o que a gente estava vestindo, de tão nítida que estava a glória de Cristo em nossas vidas. Se chegar a esse ponto, a pessoa olha para você e consegue ver a Cristo nas suas atitudes, na forma de você portar. Isso é uma coisa gloriosa. Isso é uma coisa gloriosa. E isso nós devemos almejar de todo o coração. Uma pessoa modesta não é uma pessoa covarde. Ela não tem medo de ser largada, de esquecida, de ser desprezada como nosso Salvador. Algumas perguntas aqui. Você tem medo de ser rejeitado? Você tem almejado o reconhecimento dos outros?
Quais são os meios que você tem utilizado para obter isso em sua vida? Seu corpo, suas roupas, suas posses, seus dons, suas habilidades, sua inteligência. Você tem se preocupado com o coração do seu próximo? Você tem evitado falar e agir de determinada forma por amor ao irmão ou à irmã mais fraco? Você estaria disposta a ser rejeitada por amigos e família por amor a Cristo? São perguntas que a gente precisa fazer todos os dias pela manhã. E eu vou encerrar agora, porque esse pôr do sol está magnífico. E para dar tempo também para perguntas ao assunto. Mas antes disso, eu gostaria de orar por nós. Pai amado, nós estamos aqui perante Ti, Senhor. É tão difícil nós olharmos para dentro de nós e encontrarmos coisas que muitas vezes nos dão nojo, nos assustam, mas nós sabemos que o Senhor está aí, o Senhor está segurando nossa mão e o Senhor nos dará força e coragem para enfrentarmos aquilo que precisamos enfrentar nos nossos corações. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pela forma com a qual nós temos distorcido aquilo que nós fomos criados para ser. Que nós possamos cada vez mais buscar a Tua glória, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. E seja com cada uma dessas presentes aqui e assistindo também. Que o Senhor seja glorificado em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.